Fala galera, aqui é Johnny Rolim e esse é o canal Centro de Sabedoria. Esse é o primeiro de 3 vídeos onde estarei falando sobre como parar de tropeçar no pecado. Se você é uma pessoa que está mesmo há muito tempo na sua caminhada cristã e mesmo assim tem alguns tropeços na sua caminhada, esse vídeo vai te ajudar. Jesus disse: se o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Só que um pouco antes, Jesus disse também que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Ou seja, se eu ainda tenho alguns tropeços no pecado na minha vida, é um sinal que eu não fui verdadeiramente liberto dele. Ou que eu fui liberto, mas eu voltei a estar debaixo do jugo dele. E eu não consigo me manter liberto. Paulo disse na sua carta aos Romanos, capítulo 7, versículo 15, assim: o bem que eu quero fazer, eu não faço. Só que o mal que eu não quero fazer, esse eu faço. Só que Paulo estava se referindo a esse texto no tempo que ele era um fariseu. No tempo que ele andava segundo a lei, ele queria fazer a vontade de Deus, andar em retidão, em integridade, só que ele não conseguia por causa do pecado que estava nele. Só que estamos debaixo da graça, e no capítulo 8 de Romanos, Paulo fala: nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ou seja, sabe aquele desejo incontrolável quando a tentação aparece? Aquele impulso que fica te instigando a pecar. A Bíblia chama de concupiscência, que é um desejo incontrolável. Você até controla por um tempo, só que a tentação fica te instigando e você acaba cedendo. Foi exatamente esse pecado na carne que Jesus venceu na cruz. E essa é a nova condição que vivemos. Mas por que a gente vive essa condição antiga ainda, então? Por que a concupiscência ainda habita na minha vida? Porque Paulo deixou claro: não estão debaixo dessa condição aqueles que vivem segundo o Espírito e não segundo a carne. Essa é a primeira chave se você quiser aprender a deixar de ter tropeços na sua caminhada cristã. Andar em Espírito. E o que é andar em Espírito? Andar em Espírito é ter uma vida segundo a vontade de Deus. E andar na carne segundo as minhas vontades. E tendo Jesus vencido o pecado na cruz, essa condição, esse desejo incontrolável do pecado que está na carne é reduzida ao mínimo. Ou seja, eu não tenho que me sujeitar aos desejos pecaminosos desde que eu ande em espírito. E isso é a graça. A graça, segundo Joyce Meyer, que ela escreveu no seu livro Campo de Batalha da Mente, ela define graça da seguinte maneira: graça é eu fazer com pouco esforço aquilo que eu não conseguiria fazer nem com muito esforço. Ou seja, na hora que a tentação vier, a minha força para resistir vai ser proporcional à comunhão que eu estiver tendo com Deus naquele momento. Se eu estiver em espírito cheio, fortalecido na força do Senhor, eu vou ter forças para resistir com facilidade. Mas se eu estiver fraco naquele momento, eu vou ter pouca força para resistir, porque eu vou estar resistindo segundo as minhas forças. Só que o Senhor é a nossa força, mas a gente tem que se fortalecer no Senhor e na força do seu poder para que possamos resistir. Se eu estou fraco, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que me sujeitar a Deus, me fortalecer a Deus enquanto eu estou debaixo da tentação, para resistir ao diabo e ele fugir de mim.
Só que o maior problema não é a gente ser cheio do Espírito Santo. A gente se fortalece quando a gente ora, quando a gente medita na palavra de Deus, depois de um culto, de uma vigília, depois quando que a gente volta do encontro com Deus, a gente está no Espírito, está fortalecido, está cheio do Espírito Santo naquele momento. Só que, qual é o maior problema de muitos de nós? Que a gente não mantém essa situação de estar cheia do Espírito Santo. A gente volta para casa e volta na nossa vida normal. A gente não se preocupa a se permanecer cheio do Espírito Santo. A gente se esfria sem perceber que a gente está com nossos pensamentos voltados para as coisas do mundo e não para as coisas do céu. E a tentação vem e não conseguimos resistir. O nosso maior problema não é ser cheio do Espírito Santo, mas sim se manter cheio do Espírito Santo. Esse é o segredo para não tropeçar. E é esse o tema que eu vou estar falando no próximo vídeo. Como andar em espírito? Será que a gente consegue? A gente não é só anjo, a gente não é só espírito, a gente tem carne, tem outras necessidades, a gente tem uma alma. E é o que eu vou estar abordando no próximo vídeo. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like aí. Se você quiser acompanhar os nossos próximos vídeos, se inscreva no nosso canal. E se você tiver qualquer dúvida ou qualquer comentário, pode escrever aí embaixo que eu vou te responder. E é isso. Valeu, até o próximo vídeo.